Olá, pessoal. Eu sou João Maria Oliveira Filho, um professor titular de Neurociências aqui da UFBA. A gente vai falar um pouco sobre o plexo braquial, uma complementação daquela nossa aula de sistema nervoso periférico. Tá? A gente escolheu o plexo braquial porque ele é de longe a parte mais complexa do sistema nervoso periférico, justamente por causa da complexidade de movimentos e sensações que vem do membro superior. É o principal membro que a gente usa para explorar o ambiente. Então, o plexo braquial, diferente da região torácica, ela é formada por nervos que são, por definição, multissegmentares, ou seja, vários segmentos da medula contribuem para a formação do plexo, de cada um dos nervos do plexo braquial, tá? Originados do plexo braquial. Enquanto que na região torácica, são, de forma geral, nervos unissegmentares, onde cada segmento da medula vai gerar um nervo espinhal, que vai gerar um nervo, por exemplo, o nervo intercostal, vai ser um exemplo desse. Então, aqui no plexo braquial, a gente vai estar falando dos segmentos C5 até T1. Então, C5, C6, C7, C8 e T1 da medula espinhal. O que a gente está vendo aqui, que o autor está chamando de ramos ventrais, na verdade, nada mais são do que os nervos espinhais emergindo acima de cada vértebra da coluna vertebral. Então, de C5, C6, C7, C8 e T1. Tá? Em seguida, a gente tem o que a gente chama de troncos, né? Então, os troncos são o tronco superior, o tronco médio e o tronco inferior, sendo que o tronco superior é formado pela junção dos nervos espinhais C5 e C6. O ramo médio é formado pelo nervo espinhal C7 e o tronco inferior é formado por C8 e T1. Esses troncos eles vão sofrer divisões, uma divisão ventral e uma divisão dorsal, então uma divisão anterior e uma divisão posterior, onde as divisões anteriores vão se unir aqui, se percebem, né? Vão se unir aqui, e as divisões posteriores também vão se unir, tá? Formando o que a gente chama de cordões. Então, essas divisões aqui são o que a gente chama, né, nessa região aqui, onde vai haver uma mistura de fibras desse plexo braquial. E, em seguida, essas divisões vão se unir novamente para formar o que a gente chama de cordões ou fascículos. Tá? E esses cordões são o cordão lateral, o cordão medial e o cordão posterior. Tá? Sendo que o cordão posterior é formado por todas as raízes. Vocês percebem que todos os nervos espinhais contribuem, todos os segmentos contribuem para a formação do cordão posterior, enquanto que o cordão lateral é formado predominantemente pelos nervos espinhais mais craniais e o cordão medial pelos mais caudais. E a partir daqui você vai ter os ramos desses nervos formando os nervos terminais. A gente deu uma olhada exatamente nesses nervos terminais quando a gente falou no final da aula de sistema nervoso periférico, do nervo mediano, do nervo radial e etc. A gente vai detalhar em seguida aqui. Tá? Antes de detalhar, eu quero chamar a atenção para a presença dessa região aqui em formato de M. Né? Então, a gente, próximo do plexo braquial, a gente tem a artéria axilar localizada aqui, então, que é um reparo anatômico importante dessa região. Então, facadas, por exemplo, ou acidente automobilístico, onde você tem o cinto de segurança preso nessa região daqui, ou então um trabalho de parto que você tem que tirar o bebê que está sofrendo alguma forma de sofrimento fetal, também pode causar lesões do plexo braquial e da artéria axilar nesse trajeto pela proximidade. Tá? E a artéria axilar ela vai estar localizada no meio desse plexo braquial, por baixo, correndo embaixo dessa região em formato de M. Né? Então, se a gente desenhar aqui esse M, ele é formado pela junção desse cordão lateral com o cordão medial, formando o nervo mediano, e dessa região aqui vai estar se originando o nervo músculo cutâneo e desse outro lado o nervo ulnar. Tá? Então, esse M é útil para a gente notar a origem desses nervos que a gente vai estar falando daqui a pouco. Tá? Então, começando pelos nervos espinhais que estão aqui originados. Então, só para a gente ter uma noção, a gente está aqui, a gente localiza o M, né? Localizado nessa região daqui, ó.
Então, aqui, imediatamente você localiza que aqui é o nervo mediano, né? O cordão posterior está correndo por aqui por trás, né? Originando o nervo radial. Tá? E do cordão lateral vai estar originando o nervo músculo cutâneo aqui nessa região, do cordão medial vai estar originando o nervo ulnar. Tá? Então, começando aqui pelos nervos espinhais que vão estar se originando daqui de cima, a gente tem o nervo C5, tá? O nervo espinhal C5. Muitos livros vão trazer como raiz, mas raiz a gente sabe que é mais próximo da medula. Né? Então, o nervo C5 está saindo por aqui. O nervo C6 logo abaixo, né? Vai se unir com o C5 para formar, só para mostrar que a gente está se juntando um com o outro para formar o tronco superior, né? Então, aqui, aí tem o C7, C8 e o T1, tá? Logo abaixo da vértebra C8. Tá? Então, a partir da vértebra C8, a gente tem o T1 abaixo da vértebra T1 e C8 abaixo da vértebra C8 e os demais aqui acima da vértebra correspondente, C7 acima da vértebra C7, C6 acima da vértebra C6 e C5 acima da vértebra C5. Nesse esquema daqui, os troncos vão ser formados, o tronco superior vai ser formado da junção dos nervos espinhais C5 e C6, o tronco médio do nervo espinhal C7 e o tronco inferior vai ser formado pela junção de C8 com T1. Em relação às divisões, então a gente tem divisões anteriores dos troncos todos, né? E divisões posteriores que vão se unir para formar o cordão posterior, tá? Sendo que esses ramos anteriores vão formar os cordões lateral e o cordão medial. Aqui mostrando os cordões, então, de novo aqui o cordão lateral, né? O cordão medial, né? E esses cordões lateral e medial vão se unir para formar o nervo mediano, né? E aqui atrás o cordão posterior que vai se continuar com o nervo radial. Aqui mostrando os ramos depois dessa formação dos cordões, né? Numa região mais medial e numa região mais lateral. Mas o que vai importar principalmente aqui são os nervos que vão se originar dessas regiões. A gente tem aqui o nervo axilar, ele vai ser originado do cordão posterior, como C5 e C6, e ele vai ser importante para a movimentação do ombro. Então, a movimentação do ombro, tanto a abdução, a adução, a elevação, são funções aí do nervo axilar. O nervo mediano, ele vai ser formado pela junção do cordão lateral e medial, e ele vai ser responsável pela flexão, pela inervação do compartimento anterior do antebraço, então pela flexão dos dedos e do punho, né? E também a sensibilidade da porção lateral da mão. A gente detalhou um pouco ele na aula anterior de sistema nervoso periférico. O nervo músculo cutâneo, ele vai inervar o bíceps, então ele vai ser importante para a flexão do cotovelo. O nervo radial, ele é um ramo direto da raiz posterior, ele é formado por todos os nervos espinhais, do segmento C5 até T1, e ele vai ser responsável por inervar o tríceps, então a extensão do cotovelo, e também todos os músculos extensores do punho e dos dedos da mão. E por fim, o nervo ulnar, ele é um ramo, uma continuação basicamente do cordão medial, que a gente vai estar falando. E esse cordão medial vai ser importante para inervar o quarto e o quinto dedos da mão e esse mesmo território sensitivo da mão, tá? Formado pelos segmentos C7, C8 e T1. Quando a gente olha aqui a relação disso com a artéria radial, a artéria axilar, essa artéria axilar
ela vai percorrer aqui esse caminho. Então, ela pode ser lesada por facadas, por exemplo, e em conjunto aqui lesar ramos do plexo braquial. E a gente vê que ela passa por baixo desse M aqui que a gente observa aqui. Se a gente desenhar o M aqui nessa região e aqui a artéria axilar, a gente vê a relação entre essas estruturas aqui. Tá? Então, nesse M, novamente aqui a gente está mostrando nessa continuidade aqui o nervo músculo cutâneo, a junção do cordão lateral com o cordão medial formando o nervo mediano e esse ramo daqui que é o nervo ulnar. Espero que tenham gostado e bons estudos para vocês. Tudo bom.